Super-Homem 23 foi publicado aqui em maio de 1985. E essa fase da revista eu gosto muito, já fiz alguns outros vídeos de revistas do Super-Homem, né, dessa numeração próxima, porque ela tem uma cara, nem tanto de revista super-herói, mas assim, de aventura e ficção, pelo tipo de história que saía, mesmo as do Super-Homem, né, nessa fase pré-crise aqui. Nessa ele vai estar junto com o Omak, que é um personagem criado pelo Jack Kirby, no finalzinho da fase dele da DC. Eu acho que eles nunca tinham se encontrado antes, e aqui o Len Wein, que está escrevendo essa história, resolveu fazer esse encontro, né? Tem os desenhos do Jorge Pérez, que estão bem legais. E ele esse Omak, nessa versão pré-crise, que depois ele é reformulado, ele é como se fosse um super soldado lá, um cara normal que recebeu poderes de uma entidade lá do futuro para lutar contra os inimigos sem destruir todo mundo, tal, sem ter que usar exército, coisas assim. Só que uma dessas organizações criminosas do futuro manda um robozão passado para matar um antepassado dele. Eu acho que é por isso que também a Abril colocou o título O Exterminador do Futuro, porque o primeiro filme do Exterminador do Futuro foi o comecinho de 85. Então eu acho que eles pegaram de lá e combina, né? Porque a história é quase igual. É um robô que vai passar a matar o antepassado de quem eles enfrentam lá, depois no futuro, né? Então eles chegam aqui, vai ter esse robô ele é mega poderoso, ele consegue até derrubar lá o Super-Homem pré-crise e tal. Depois o Super-Homem e o Max se desentendem um pouco só para ter aquelas cenas dos dois brigando, mas eles vão acabar resolvendo a situação e indo lá para derrotar esse robozão, né? Já é aquele tipo de história que começa e termina em uma edição só, tal. Fica até um pouco mais simples, mas pelo menos não tem enrolação, tal. Dessa revista que quem foi o dono original dela precisava de uma bandeirinha de São João, e acho que foi até a mãe da pessoa, porque esse corte aqui foi muito preciso, assim, de não estragar o resto da revista, né? Passar a tesoura aqui e cortar um quadrado aqui no meio, que só afetou essa parte. E eu gosto quando tem essas coisas em formatinho, sabe? Nome da pessoa assinada, data, tal, parece que dá uma história aqui para a revista, né? Então aqui vai ter história, o robô ele tenta encontrar quem é o antepassado do cara, e aqui vai ter um detalhe que eu acho bem legal, que deixa essa história assim mais interessante e tal. Aqui ele rastreia todo mundo e encontra esse cara. Só que no fim não vai ser esse cara, e depois vai estar explicado nesse quadradinho aqui porque não vai ser esse cara. Então ele e uns bandidos que ele tinha se aliado lá quando volta no passado atacam lá, tenta matar o cara, e o Omak junto com o Super-Homem vai conseguir derrotar o robô depois de um certo trampo, tal. Mesmo o Super-Homem pré-crise tem que descarregar toda a força do golpe dele lá para até fazer o robô explodir e tal. E aí no fim tal, eles encontram lá o cara e falam, é que você vai, seu nome é tal, e você vai ter seus descendentes vão virar um herói e tal. Daí o cara fala, mas eu não sou essa pessoa. Daí eles ficam perguntando, mas quem é esse cara? E aí aparece lá um tiozinho da limpeza lá, que tinha um crachá com o nome, que era realmente esse. E aí tá explicado nesse quadradinho aqui, porque tá colorido esse cara, mas logo atrás aqui, bem pequenininho, aparece, em formatinho mais difícil, né? Aparece esse carinha da limpeza atrás dele. Então era esse o que seria o alvo verdadeiro e o robô que se confundiu. A segunda história é do Nuclear, né? Que tem essa vibe meio... Acho que a DC estava tentando fazer o Homem-Aranha deles, assim, que é esse adolescente que precisa estar na escola e ao mesmo tempo se fundir com o cientista. Eu acho essa parte meio chata, porque é sempre um roteiro repetitivo, assim, do tipo, eu perdi a escola para salvar o mundo, e chega uma hora que os escritores se cansam disso e começam a ignorar também essa parte. Geralmente só fazem, o Robin tinha muito isso, né? Fazem isso no começo da revista, depois deixa pra lá, tal. Uma coisa que eu não lembrava aqui desse começo do Nuclear é que o cientista que ele se funde, ele é consciente enquanto eles estão fundidos, dá conselho pro Nuclear, mas depois que eles se separam, ele não lembra, ele não sabe que a parte que é o cientista é o Nuclear. Então aqui ele está contratando um cara para investigar ele mesmo, tá? Então fica outra parte do mistério. Mas, assim, é uma história ok, só não... Acho que as outras histórias da revista bem mais legais,
como essa daqui, que é uma historinha curta de 6, 7 páginas do O Mundo de Krypton, e tem uns desenhos sensacionais, assim, realmente nesse estilo, aventura e ficção, assim, e tá mostrando o que seria o Adão e Eva de Krypton. Aparece um astronauta que caiu aqui no... Estava investigando, sei lá, milhões de anos atrás em Krypton, quando o planeta ainda estava meio que tomando o aspecto que vai ter na época dos pais do Super-Homem. E os dois, ele encontrou outro cara, os dois estão de máscaras assim. Ele oferece lá uma flor para dizer que estava em paz, tal. Só que a flor nessa atmosfera de Krypton se desenvolve e ataca o outro. Então eles começam a se enganar e ter que brigar, até que no fim um consegue convencer o outro que realmente não estavam brigando de verdade. Aí quando os dois tiram o capacete, é um homem e uma mulher, e um se chama Krypto, o homem, e a mulher se chama Tron, e assim nascia Krypton. É meio que dando a entender que se essas duas pessoas vão gerar todos os kryptonianos, assim. A história, acho legal, esses desenhos aqui sensacionais. Instituto Universal, a seção de cartas aqui eu achei bem interessante, porque abriu, quem editava essa revista era bem de boa, assim, ele publicava um monte de carta de gente comentando assim, olha, eu tô achando essa fase do Super-Homem meio chata, tal, porque em 85 Abril ainda colocava muita história do começo dos anos 70 do Super-Homem. E DC do começo dos anos 70, a Marvel era atrasada cronologicamente, mas a Marvel sempre foi mais avançada, assim, o jeito das histórias, né? Então todo mundo achando meio antiquado já essas histórias do Super-Homem da década de 70, assim, e eles colocavam essa capa. E o editor falou, não, realmente concordo que não é a fase das melhores, mas a gente vai avançar bastante a cronologia esse ano. Acho que eles já estavam se preparando lá para a crise e tal. E eu acho bem legal que tem essas cartas publicadas que mostravam, né, que o pessoal já estava meio de saco cheio desse tipo mais antigo do Super-Homem, né? Que hoje a gente até pode achar legal, mas na época eu acho que já queria uma coisa mais moderna, né? E aí, fechando essa história, Ametista, que é esse mistura bem de filme anos 80, um pouco de Game of Thrones, né? Meio She-Ra, de uma menina do nosso mundo que recebe um cristal lá e é transportada para outra dimensão, onde é uma princesa, né? E ela lá, junto com os aliados, fica enfrentando uns outros feiticeiros desse mundo, né? Que como se fosse um mundo mágico que os feiticeiros da Terra se refugiaram, porque aqui ainda tinha bastante magia, e cada um desses grandes feiticeiros tem uma pedra, né? E uma certa quantidade de poder. Eles ficam em busca, assim, de conquistar toda a magia do reino, tal, para dominar. Eu acho que o principal inimigo acaba sendo o Seu Pala Negro aqui. Nessa história até enviando uns emissários, e eles têm que encontrar esse pessoal, né, com só umas estrelas assim no capuz. Eles têm que encontrar um jeito de quebrar a trinca deles para conseguir derrotar os caras. E eu acho também essas histórias muito legais, desenho, arte, o tipo de roteiro e tal. Enfim, esses números iniciais do Super-Homem, você encontrar por aí, eu acho que são realmente muito legais.